Olá, eu me chamo John Moraes, sou membro do grupo de estudos de enfermagem no trauma. Estou aqui para falar com você sobre um assunto muito importante, transferência dos cuidados. Isso mesmo. E no que consiste? Nada mais é do que a transmissão de responsabilidade sobre algum ou todos os aspectos relacionados com o cuidado do paciente para um profissional ou grupo de profissionais de forma temporária ou definitiva. Que fique bem claro que não é apenas troca de informação, mas sim transmissão de responsabilidade de um provedor para outro provedor da assistência ao paciente. Existem basicamente dois tipos de transferência do cuidado. Aquelas onde o paciente ele é transferido. Isso pode ser na mesma instituição ou em instituições diferentes, entre uma instituição e outra. E aquelas onde a informação é quem é transferida. Ou seja, um belo exemplo disso é nas trocas de plantão. Cabe destacar que, com o passar do tempo, vários métodos de comunicação efetiva acabaram sendo criados, com destaque na emergência para 3 métodos que nós iremos falar aqui nesse vídeo. Em primeira análise, o método mnemônico SBAR. Isso mesmo, SBAR. S-B-A-R. Isso. Esse método ele foi criado inicialmente pela Marinha dos Estados Unidos para comunicação em submarinos, depois ele foi refinado pela indústria de aviação e uma empresa de planos de saúde americana acabou adotando e aí ele ganhou toda essa visibilidade em relação à saúde. Esse método ele é recomendado desde 2007 pelo Institute for Healthcare Improvement para que seja utilizado nos serviços de saúde. É um método que tem o seguinte significado. O S significa situação. Situação, qual a situação atual daquele paciente? O B de background ou antecedentes, quais as circunstâncias que levaram àquela situação atual? O A de avaliação, onde é feita uma síntese dos problemas que foram avaliados. E o R de recomendação, o que faremos para resolver os possíveis problemas que foram avaliados. É muito comum no Brasil vermos o acréscimo da letra I no início do mnemônico. Isso vem para atender a padrões de acreditação hospitalar e metas internacionais, onde o I significa identificação, a identificação do paciente, o nome, o leito. Cabe destacar que o mnemônico SBAR é um método muito bom para ser utilizado no ambiente intra-hospitalar, mas que por alguns fatores na transferência do cuidado do pré para o intra-hospitalar, onde você não conhece muitas vezes muito bem aquele paciente, esse método pode não ser tão adequado, deixando claro que ele é muito eficiente no intra-hospitalar, onde você já conhece o doente. Então, fatores que interferem do pré para o intra-hospitalar, na transferência do cuidado, que nós poderíamos listar fatores como, por exemplo, a diversidade de situações que nós podemos encontrar em relação aos pacientes. Mais de um profissional prestando atendimento para o mesmo paciente. Informações limitadas a respeito daquele paciente que você está atendendo. Excesso de carga de trabalho. Prazos curtos para atingir metas e interrupções contínuas. Então, todos esses fatores acabam fazendo com que o método mnemônico SBAR não seja o melhor para transferência do cuidado do pré para o intra-hospitalar. E aí, alguns outros métodos acabaram sendo desenvolvidos, como, por exemplo, o mnemônico MIST. Esse mnemônico foi criado inicialmente para que paramédicos fizessem a transferência do cuidado para o ambiente intra-hospitalar, comunicando o time de trauma a respeito do mecanismo de lesão, as lesões, os sinais e sintomas e o tratamento iniciado. Então esse é o significado do mnemônico MIST.
onde o M significa mecanismo. Qual foi o mecanismo? Em específico, falando de trauma, qual o mecanismo de trauma? O I, que vem do inglês de injuries, ou seja, de lesões, quais as lesões que aquele paciente apresenta? O S de sinais e sintomas e o T de tratamento iniciado, o que foi feito até ali. Com base no mnemônico MIST, um acrônimo, o AT-MIST, ele acabou sendo criado e serve, inclusive, como índice de efetividade em muitos serviços de atendimento pré-hospitalar britânico em relação ao atendimento ao trauma. 2 letras, portanto, foram incrementadas ao mnemônico MIST. O A de age, ou seja, de idade, incluindo também o nome do paciente, e o T de time, o tempo do início, quanto tempo faz aquele ocorrido. E o restante similar ao mnemônico MIST, onde o M significa mecanismo, o I de injuries ou lesões, o S de sinais e sintomas e o T de tratamento iniciado. Então, esse é um breve resumo sobre esse assunto que foi o assunto do mês. E eu deixo aqui uma indagação muito importante para você. Qual método você está utilizando para fazer a transferência do cuidado do pré para o intra-hospitalar? Um grande abraço.